noite, pessoal, tudo bem? Olha só, primeiro eu queria muito saber se você gostaria de começar a empreender. E se você gostaria de começar a empreender, fica até o final que eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês de empreendedorismo. Primeiro, eu queria muito pedir para que vocês curtissem esse vídeo e, além de tudo, inscrever para que esse vídeo alcance mais pessoas. Vamos lá! Meu nome é Cibele, eu venho aqui falar um pouquinho para vocês de como eu comecei a empreender e como que eu passei por algumas dificuldades. Eu queria contar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu decidi empreender, eu saí do meu emprego e comecei a entender um pouco do ramo da moda. Então eu comecei a trabalhar com confecções, cortava tecido, mandava para o costureiro costurava as peças, aí então eu recebia as peças costuradas, fazia toda a avaliação e aí sim comecei a fazer vendas online. Meu estoque, ele era bem pequeno no começo, então é muito difícil você primeiro entender qual que é a necessidade do seu cliente. Então você tem que fazer toda uma avaliação do perfil, o perfil que você quer atingir, para aí sim então você começar a definir quais são as confecções, né? Quais são os modelos que você vai confeccionar. Aí já começaram algumas dificuldades. Então eu não tinha um perfil definido e, né, eu queria atender o público feminino, mas ainda não tinha nada muito certo ainda. Então eu comecei a trabalhar com pijamas, comecei a cortar pijamas, costurar pijamas e até para poder aprender um pouco mais sobre costura, para depois então eu partir para design um pouco mais complicado, que seriam as modas femininas. Comecei a trabalhar então com corte, costura e comecei então a aprender o que é realmente uma costura. Então tive bastante dificuldade porque eu não sabia o que era uma costura. Então eu peguei as peças cortadas e chegava na costureira e falava: olha, eu quero que você costure essas peças. E costurar, gente, não é tão simples assim. Pois eu estava começando, não tinha muito conhecimento, né, na época, e eu decidi então pegar o meu corte e levar na costureira e falar: costura para mim. E aí começaram a vir várias palavras onde eu nem sabia o que significava. Então eu chegava na costureira e: olha, você pode costurar para mim? Ah, não, mas eu não tenho overlock. E eu: o que será isso? E aí então eu comecei a entender que eu precisava me aprofundar um pouco mais no conhecimento de tipos de costura, tipos de máquina de costura, porque realmente eu não entendia nada. A costureira falava overlock, reta, galoneira e eu sem entender. Essa foi uma outra dificuldade. E aí um dia eu cheguei numa costureira e eu levei as peças para ela. Falei: você consegue costurar? Ela falou: mas eu não tenho overlock. Eu: então tá bom. Sem saber o que era overlock. Na outra vez eu levei de novo para ela e ela: mas eu não tenho overlock. Aí eu: tá, é verdade. Ela: você não sabe o que é overlock, né? Eu falei: não, sei sim. Não, mas tudo bem. Catei minhas peças e levei embora. E na hora eu falei: não, eu preciso ir atrás dessa informação. Então essa foi uma das minhas maiores dificuldades, e que eu falei: não, pera lá, vamos entender para depois então dar continuidade nessas costuras. E aí foi quando eu comecei a me aprofundar mais nas peças, nas costuras, tipos de costura, máquina de costura, quais eram os tipos que tinham. Agora eu já conheço, já sei muito bem, já sei avaliar uma peça com qualidade, com uma ótima costura. Tinha épocas que a gola dos pijamas ficavam todas esgarçadas. Eu não usava, não sabia como pedir uma peça com qualidade. Então eu acabava falando: olha, você costura. E também não sabia se o costureiro ia, né, me entregar uma peça bonita ou não. E aí aos poucos eu fui aprendendo. Eu acredito que hoje a minha maior dificuldade foi essa. Foi realmente entrar, me jogar de cabeça e começar a aprender com alguns erros, e principalmente nesse meio da costura. Empreender tem vários pontos onde a gente precisa buscar conhecimento para que a gente possa empreender. Então, empreender não era simplesmente cortar uma peça, costurar e vender. Envolve muitas coisas, envolve
você ir atrás do seu público, conhecer exatamente qual que é o perfil do seu público, cortar a peça que vai atingir o público que você quer, fazer uma ótima costura, saber exatamente por onde você vai vender, para você poder atingir o público com as peças que você vende. Se você quer trabalhar com vendas online, tem várias plataformas. Para cada plataforma você tem dicas, onde mais pra frente eu posso dar algumas dicas aqui para vocês de como entrar em cada plataforma e quais são as dicas que eu tenho para cada plataforma. Eu trabalho com algumas plataformas, além do Instagram, além de um site online que eu tenho. Mas é isso, além disso tudo, você ainda também tem um pouco de gestão de pessoas, onde você tem uma equipe que você precisa lidar com as pessoas, para que as pessoas possam ali seguir no mesmo rumo que o seu. Então, você tem que ter uma equipe super firme no mesmo propósito que o seu, para que a gente possa colher o mesmo resultado. Então, esse é um pouquinho da dica que eu quero trazer para vocês do empreender. Que o empreender, ele não é simplesmente você se jogar, e englobam várias coisas, vários pontos super importantes. Queria muito que vocês deixassem aqui o comentário de vocês em relação ao empreendedorismo. Se você já é empreendedora, se você passou por alguma dificuldade, deixe seu comentário aqui. E muito obrigada por ficarem aqui comigo até o final.